Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 5 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, hoje uma segunda-feira 25 de novembro, trazendo aí as manchetes dos principais jornais do país para que os nossos ouvintes fiquem atualizados por dentro do que está acontecendo aqui, ali e acolá também, né? Então vamos começar aqui pelo jornal A Folha de São Paulo, que diz que países precisam evitar choques com prudência fiscal, é o que diz o chefe do FMI. O jornal Estado de São Paulo traz a seguinte manchete: suspeita de venda de sentenças atinge 6 TGS e 23 magistrados. Olha só onde estamos. O jornal Valor Econômico de São Paulo diz que, contas públicas, governo usa banda de tolerância para cumprir meta de resultado primário. O jornal o jornal Globo do Rio de Janeiro, financiamento para imóveis usados cai mais de 80%. Jornal Dia do Rio, benefícios, saiba como comprovar união estável para o INSS. Jornal Correio Brasiliense, temporal causa prejuízos no sol nascente. Jornal Estado de Minas, chuva agrava risco em 44 barragens de Minas. Jornal 0 Hora Rio Grande do Sul, aluguel residencial registra alta de 19% em 12 meses em Porto Alegre. Jornal Diário de Pernambuco, Leão está de volta à elite do futebol brasileiro. Jornal do Comércio Pernambuco, o esporte volta à elite do futebol brasileiro. Jornal à Tarde, a Bahia, 13º salário vai injetar 13,13 bilhões e mais 1 milhão na economia baiana. O Jornal Diário do Nordeste diz que Ceará de volta à elite. A gente vê duas manchetes priorizando o esporte aqui no Brasil, nas suas principais capas de jornais. Muito bem, são 15 horas e 8 minutos, e estas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, Dilson, segunda-feira, repetindo, apenas 25 de novembro de 2024. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua sintonia. Hoje uma segunda-feira, né, Brasil? Com muita chuva, né, Brasil? Aqui em Vitória da Conquista e em toda a região baiana. Chuva que tá vindo aí de Lapa, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Guanambi, Caetité. Toda essa região aí com muita chuva. E também na capital, Salvador, né? É verdade. E a gente lembra que Caetité ali, Botuporã, não é? Ali Caturama. Eu sempre tenho dificuldade de lembrar esse nome, Caturama. Cidade assim, pequenininha, bonitinha, toda arrumada. Ali Paramirim, né? Aquela região. A gente vê que as maiores lavouras que são daquela região, quase todas são irrigadas. Uhum. E quando essas chuvas caem, naturalmente é um alívio para todo mundo. Com certeza. Né? É um alívio para todo mundo. É muito bom. Muito bem, meus amigos. Aliás, nós vamos trazer um rapaz para falar dessa região, que é o Glauber Magalhães, que eu quero trazer. Sim. Ele que é natural de Botuporã. Ele conhece bem aquela região ali e ele vai trazer para a gente as novidades daquela região
que é muito importante e interessante, isso também, especialmente para nós, catingueiros aqui. E o que é necessário, o que precisa também ser feito para poder para melhorar mais ainda o desenvolvimento daquela região, né? Não resta dúvida. A gente vê cidades pequenininhas, como por exemplo Tanque Novo. Olha, você vê se você vê o poder financeiro de Tanque Novo, você fica surpreso. E ninguém sabe de onde vem, quer dizer, ninguém vírgula. Nós que estamos aqui, a gente fica sem entender, sem saber de onde vem aquele poder todo. Porque a gente roda por ali e não vê muita lavoura. Isso. Mas, no entanto, o poder econômico daquele município, onde você vê poucas pessoas, digamos assim, poucas pessoas com nível financeiro inferior, né? A maioria sempre está bem financeiramente, e você não sabe como funciona aqui. Seria interessante que eles viessem aqui para nos contar para a gente. Falando politicamente, Brasil, as pessoas dessas regiões aí têm que investir também nas pessoas para colocar um representante nos órgãos federais, estaduais, para poder desenvolver essas regiões. Como você bem falou, que são regiões ricas, mas precisa do fator político para poder desenvolver. A gente lembra que quando nessa região aí existia o deputado, depois foi senador, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor, me perdoe, o Haroldo Lima, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o deputado, o senador, sinceramente, estou aqui meio perdido, irá apontar o vídeo, daqui a pouco me corrige, o senador, o deputado Haroldo Lima. Lembro dele. Meu Deus, como este homem trabalhou e contribuiu para o desenvolvimento dessas cidades aí. É verdade. Né? Algumas cidades novas que foram municipalizadas, não diga nada, se eram distritos, né? E depois passou a cidades, e que hoje representa muito bem o próprio Nilo Coelho também, em Gonambi, né? O Nilo Boi, né? Que também contribuiu muito com isso. Muito bem, Dilson, mas olha só, Dilson, eu vinha pensando ali, e nós que vivemos de informações, nós que procuramos ser um formador de opinião dentro da nossa faixa, que nós temos nossas limitações, claro. Não somos assim, não queremos ser egoístas, nem tampouco querer dizer que somos os maiorais, absolutamente, nós temos nossas limitações. Quem nos ouve já há tempo sabe disso, né? Até pelo linguajar, que é um feijão com farinha, um arroz com feijão, uma coisa parecida, e que as pessoas conseguem absorver com facilidade. Claro. Mas se os senhores se lembrarem lá dos anos 60, 70, 80, 90, por aí, os senhores vão entender o que realmente estamos querendo falar hoje. Hoje nós somos bombardeados por informações de ambos os lados. Olha só, especialmente a pessoa que nasceu nessa faixa que eu disse aqui. Nós somos bombardeados hoje por informações de todos os lados. Por exemplo, nós há pouco tempo tivemos um ex-presidente da República preso. E a prisão deste ex-presidente da República, segundo as informações e o que chegou até nós, pobres ouvintes, especialmente do interior do Nordeste, é que o cidadão desviou, roubou, superfaturou e outras coisas mais. Tivemos há pouco tempo uma presidente que foi cassada, segundo informações, simplesmente por pedaladas fiscais, que pouca gente sabe, inclusive, o que é. Tivemos há pouco tempo um presidente cassado e afastado, que foi Fernando Collor de Mello, que hoje está como senador e está prestes a ser preso. Está prestes a ser condenado e ser preso já por outros crimes. Então a gente vive bombardeado de informações. Se naquele tempo de 90 para trás, você não era assim. Olha só, a nossa população brasileira era bem inferior, e as informações chegavam e saíam daqueles formadores de opiniões, daqueles jornalistas, porque existiam os jornalistas e também os jornaleiros. O jornalista escrevia, diagramar, fazia o jornal. Editava. E os jornaleiros faziam entrega, distribuição. E como nós pegávamos com muita dificuldade para você adquirir um jornal, você tinha que comprar o jornal. E o jornal era um jornal rico de informações, ali 10, 15, 20 páginas. Os jornais eram grossos, não é? E você folheava aquilo com aquela sede, aquela ganância do saber. Você queria saber, você queria se informar, você queria ficar atualizado por dentro do que estava acontecendo no Brasil. Mas para isso, você além de comprar um jornal, você tinha que folheá-lo e ler com atenção para você também não entender errado. De repente você entendia de uma forma e era completamente diferente. Então, tinha essa dificuldade. E todos nós sabemos, Jonas, que o brasileiro não é muito chegado à leitura. E se a gente falar que o brasileiro não é chegado à leitura, imagine nós baianos, né? Nós não somos muito chegados a ler, apesar de ter muitos escritores, pessoas gênios aqui no nosso estado.
alguém chega a dizer, mas o baiano é preguiçoso. Não, o baiano não é preguiçoso. O baiano é observador, né? É observador e estrategista. E pode ser lento. Ele pode ser lento. É uma forma de deixar que alguém pense que ele é. E quando alguém descobrir que ele não é lento, já aconteceu. Então a gente vê que o baiano realmente, e o brasileiro, é muito chegando à leitura. Daí, naquela época, a maioria dos brasileiros serem desinformados. E as notícias, quando chegavam através dos jornais impressos, não era todo mundo que lia jornal, não era todo mundo que consumia jornal, mesmo que a gente tinha o Jornal à Tarde na Bahia, por exemplo, era o jornal de maior tiragem, não era? O Jornal à Tarde. Era à tarde, né? Uma quantidade enorme de a tiragem dos jornais, do Jornal à Tarde. Mas, olha só, sobrava, a leitura não era tanto assim. Os brasileiros não se importavam muito com isso. Apesar de você ver sempre uma praça, o cara com o jornal ali, lendo o jornal, se deliciando com as informações, você vê antes do café, a maioria das pessoas, até as pessoas que tinham poder aquisitivo maior, já tinham assinatura, e o jornal chegava na sua casa. Uhum. O pobre, o trabalhador, quando queria ler um jornal, aquele que tivesse interesse em ler o jornal, ia na banca comprar. Né? E você via muitos jornais acabavam voltando, porque não eram consumidos. A leitura não fazia parte do cardápio do dia a dia do trabalhador. Mas hoje é diferente. Uma pena, né? É uma pena. Hoje é diferente. Hoje você é bombardeado de informações. E aí apareceu um objeto, não sei se eu posso chamá-lo assim, mas apareceu alguém que chama-se fake news, que são as informações falsas. Hoje nós estamos aí sendo bombardeados que o Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento, que o Bolsonaro foi culpado disso, foi culpado daquilo, que o Lula foi culpado disso, foi culpado daquilo. Estou dizendo isso aqui só para dizer que eu não estou do lado de ninguém, estou do meu lado, do lado de Jesus Cristo, se Deus permitir. Então a gente observa o seguinte, se ele permitir. A gente observa o seguinte, o bombardeio que nós recebemos de informações. Você abre você vai no seu computador, você vai no seu telefone, o que você mais vê ali são notícias falsas. É só você observar pelo lado do esporte, por exemplo. Como tem mentira, como tem fake news, e apesar de toda a proibição, o site está aí, escancarados para que você descobrir qual é o site, mas ninguém é penalizado. Porque esse fake news vem um fake, por exemplo, assim, o time tal está comprando fulano de tal. Quando você vê, não tem nada, absolutamente nada a ver. Mas como não faz mal a ninguém, então ninguém está nem ligando aí. Agora, se vier uma notícia, olha, tentaram fazer algo com alguém poderoso, etc e tal, aí a coisa pega, né? E a gente está vendo isso aí. E o que se ouve, aliás, tem um vídeo aqui no telefone, meu Deus do céu, tem um cidadão que fala o que todo brasileiro gostaria de falar, mas tem medo. Não sei se você chegou a ver. Parece que está no meu grupo. Grupo Brasil. O cidadão fala tudo que o brasileiro e a brasileira tem vontade de falar. Mas aí, quando ele pensa em falar, ele lembra e olha para trás, vê um neto, vê um filho, vê a esposa, vê uma família, vê um parente, vê uma mãe, vê um pai, etc. E aí ele vai e recua. Mas, na realidade, é isso. Então, significa que o brasileiro e a brasileira, um bando de carneiros que está aí prestes a serem executados e vão morrer em silêncio. Né? Uhum. Mas por que eu estou dizendo tudo isso aqui hoje? É pela quantidade de informação que a gente recebe, e mentirosa, que a gente tem que saber escolher e não repassar, para não contribuir com essas pessoas. E nós temos uma imprensa, e olha onde é que nós estamos hoje. Nós estamos aqui, queira ou não queira, tem aqui muitas pessoas que consideram nossa opinião aqui corretas, mas tem gente que acha que nossa opinião é besteira, bobagem, faz parte. Mas o que tem de gente que fala assim, olha gente, tem gente que fala assim, olha, você quer, faz uma assinatura aqui no meu blog, no meu programa de rádio, vamos assinar aqui com jornalismo na televisão. A partir daquele momento que o cara deixou uma assinatura ali, aquele cara deixou de errar. A partir daquele momento, aquele cara não erra mais, ele passa a ser praticamente perfeito. Então, isso mostra a hipocrisia de muitos e de muitas pessoas que trabalham nesse setor de informação. Mentindo, enganando e vendendo o que não presta. Ou alguém tem dúvida
Brasil não fala isso. Será que alguém tem dúvida? O cidadão é assim. Casa de papel, exemplo. É a fábrica de papel, melhor dizendo. Papel não vale nada. Mas a partir do momento que ela faz uma assinatura aqui, né? Às vezes isso é grande imprensa, não é pequena não, é pequena, coitada, deixa isso pra lá. Você vê, a partir daquele momento, aquele papel passa a ser o melhor papel do mundo. Então a gente está vivendo numa rede de mentiras. De mentiras. Eu estou falando baseado em alguma coisa que eu vi, que eu conheço, e que andou um certo tempo mendigando contribuição, colaboração, participação, pagamento. E aí a gente consegue aqui uma fórmula de defendê-lo e colocá-lo no alto para que as pessoas possam te ver. Você vai passar a ser visível. De todo lado que alguém olhar vai te ver, porque eu estarei lá mostrando você. Por outro lado, chega alguém e diz, eu me interesso. Aquele que foi lento, como você disse, já deixou de aparecer porque não se interessou, talvez não tinha o dinheiro que o cara queria, e aí o outro paga e aí isso acontece. E é por isso que hoje nós temos parlamentos municipais, estaduais e federais carregados de incompetentes, mas de pessoas astutas. Incompetência na hora de representar, incompetência na hora de descobrir e fazer daquilo que tem que ser feito com mais rapidez, com mais solidez, né? Porque nós acabamos elegendo alguém que pagou mais fulano, que pagou mais um formador de opinião, um marqueteiro. E quando o marqueteiro é bom, ele elege o bicho brabo como uma criatura mansa. Esse é o bom marqueteiro. E a gente entra nessa. Estamos vivendo verdadeiramente, meu amigo Dilson Bebê, de bom baiano, no mundo de mentiras, ou no mundo de faz de conta. 1522. É verdade. Você falando bem aí em relação ao jornal, o antigo jornal, eu fiz aqui uma viagem voltando ao passado e ouvindo você. E eu fico assim pensando, claro que a tecnologia chegou, né? O celular tá aí, você tem suas notícias na sua mão, independente de pagar um bom jornalista para poder editar aquela matéria, mas como você bem falou, chega assim as fake news. Porque no jornal lá atrás, como você bem falou, Wilson, o editor tinha que ler aquela matéria, tinha que formalizar, aquela matéria tinha que ter tinha que ser de uma veracidade incrível, porque se fosse mentira, ele seria o primeiro a pagar o pato. Então o ferro ia cair em cima dele. Então a notícia teria que chegar assim, com grande veracidade para quem estava ali lendo, né? Ou assistindo, se fosse o caso da televisão. E hoje, então, são dois fatos, são duas coisas que pesam, além da tecnologia. Aquelas pessoas que já não liam, não vão continuar lendo jamais, porque já tem o celular ali para ele. E esse outro lado que são as fake news. Você tá ali vendo uma notícia e realmente você não sabe se ela é verdade ou não. E o que mais preocupa é exatamente isso. Nós temos blogueiros e blogueiros. Nós temos o blogueiro responsável, blogueiro que procura. Eu conheço dois aqui. Mas temos blogueiros que trabalham, o cidadão vale quanto paga. Com responsabilidade. Por exemplo, com o fim do ano se aproximando, os gestores públicos locais. Olha, gente, isso aqui é no país inteiro, viu? Com o fim do ano se aproximando, os gestores públicos locais começam a intensificar as movimentações para aprovar o orçamento municipal referente a 2025, que é sempre importante, Deus. Você vai ver o orçamento de Vitória da Conquista para 2025, quanto vai ser? Será que chega a 3? Será que chega a 2 bi? 3 a 2 bi? 2 bi, será que chega? Então, tá 1 bi e 500, quase 600. 1 bi e 600. 1 bilhão e 600 milhões. Então, assim, vai ter que começar. Com o fim do ano se aproximando, os gestores públicos locais começam a intensificar as movimentações para aprovar o orçamento municipal referente a 2025. Nesse caso,
As câmaras de vereadores deliberam sobre a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, a LOA, que representa, né, meu amigo Iraponte Sampaio, que representa o planejamento de todo ano para indicar a alocação dos recursos públicos, levando em conta o valor total arrecadado por meio dos impostos. Porque tem que ser, viu Deus? Tem que ser assim. Porque senão você vai... Você tem que ter uma o que eu vou ter para esse ano aqui em Vitória da Conquista? A prefeita tem que se preocupar com isso. E a gente vai ouvir isso na voz do Marquesan Araújo, dando detalhes maiores com relação a esta alocação de recursos para todos os municípios do Brasil, cada município com o seu abacaxi para descascar. Boa tarde, Marquesan. Com o fim do ano se aproximando, os gestores públicos locais começam a intensificar as movimentações para aprovar o orçamento municipal referente a 2025. Neste caso, as câmaras de vereadores deliberam sobre a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, que representa um planejamento de todo o ano para indicar a alocação dos recursos públicos, levando em conta o valor total arrecadado por meio dos impostos. Em Anápolis, em Goiás, por exemplo, a Câmara Municipal já aprovou em primeiro turno o projeto de lei complementar que trata da Lei Orçamentária Anual. A LOA estima uma receita de 2,3 bilhões de reais em 2025. O texto será analisado mais uma vez antes de ir à sanção do prefeito. Já em Piracicaba, em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão o projeto de lei que trata da atualização do Plano Plurianual, a PPA, para o período de 2022 a 2025, com previsão de 3,3 bilhões de reais para o próximo ano. Nos dias 25 e 28 de novembro, o Legislativo local vai analisar as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, enquanto o projeto que institui a LOA 2025 será deliberado nos dias 2 e 5 de dezembro. O especialista em orçamento público, César Lima, lembra que a própria Constituição Federal prevê que as leis orçamentárias são de execução obrigatória e que os gestores precisam cumprir o que foi estabelecido. Caso ele não execute toda a lei orçamentária, ele tem que justificar por que não cumpriu toda a lei orçamentária. Mas aí é uma outra situação. Caso o gestor realize uma despesa que não está prevista na LOA, isso é passível de crime de responsabilidade, o que pode fazer com que ele perca o cargo e se torne inelegível. A Lei Orçamentária Anual pode ser compreendida como a peça legal que estabelece todas as receitas e fixa todas as despesas do governo municipal e deve ser enviada ao Legislativo até 31 de agosto e devolvida para sanção até 22 de dezembro do mesmo ano. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, tá aí o Marquesan Araújo trazendo pra gente, esclarecendo melhor o LOAS, que deve conter aí um planejamento de gastos. Você tem aquele valor para você gastar, para você investir no seu município. Isso. Aí muitas vezes o cara fala assim, olha, mas a minha rua lá tá cheia de buraco. Mas rapaz, olha, né, se não tiver nos planejamentos, ali tem uma coisa extraordinária para você fazer aquilo, né? Mas é assim, faz parte da coisa e isso eu estou torcendo, inclusive, torcendo que chega logo esse momento de eu quero ver quanto é que vai ser o orçamento de Vitória da Conquista, né? Quero ver quanto vai ser o orçamento de Vitória da Conquista e eu tenho certeza, viu, Deus, que não vai ser pouco dinheiro, não. E não deve ser, não pode ser pouco dinheiro. Vitória da Conquista, cada minuto, a cada momento, cresce pra caramba e os problemas chegando. Com certeza. Os problemas chegando, as despesas aumentando e aí tem que ter dinheiro no caixa para poder pagar e cumprir com as suas necessidades. É verdade. Nós temos ouvintes, temos um ponto de vista com relação ao que nós abrimos aqui, falando sobre o Lima. Isso. Vamos Ele ouvir, fala em relação aos políticos também de outras regiões como principal conquista, né? Marcondes Oliveira. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Wilson Brasil e ouvintes do Comunidade em Ação. Olha, Brasil, você falando aí sobre essa questão da postura de políticos. Aqui em Vitória da Conquista, nós tivemos aqui alguns exemplos também do seguinte, alguns políticos que tiveram a coragem de botar o dedo na ferida, de expor verdadeiramente determinadas situações, só que a sociedade, o que fizeram com eles?
relegaram eles a um ostracismo que os mesmos nunca mais foram eleitos. Só para você ter ideia, nós temos um exemplo de uma vez que um determinado vereador colocou aí no ventilador uma certa situação de um carro da Câmara de Vereadores que rodava com 4 volantes e 8 carlotas. E o que dizer do vereador, dos vereadores, daquela comissão de vereadores que denunciaram aí a máfia do combustível aqui dentro de Vitória da Conquista? Por ironia do destino, nenhum dos três foram mais eleitos. E aí, o que dizer disso aí? Será que vale a pena botar o dedo na ferida nas coisas aqui em Vitória da Conquista ou na política? Marcondes de Oliveira para o Comunidade em Ação. Muito bem, o Marcondes, como sempre, ele traz um assunto interessante. Eu quero até parabenizar o Marcondes, né, pela sua iniciativa, pela sua inteligência e a sua boa memória. Claro, né? claro. Porque é verdade. O que ele fala, o que eu posso dizer? E aí é pura verdade. Às vezes, olha, tem gente, Marcondes, que diz assim, político honesto, toda regra tem exceção. Eu não estou aqui generalizando. Claro, né? claro. Não tem futuro. Não tem futuro. Infelizmente. Ele lembrou bem. Teve uma tal de uma CPI em Conquista uma vez. Essa é de lascar. Teve uma, olha, me perdoa a expressão. Mas tem uma CPI em Conquista uma vez, e o Marcondes se lembra bem, que fizeram... gente, eu não tenho nada para provar isso aqui, eu vou dizer, porque eu ouvi dizer, e eu estou falando aqui do que eu vi. Quando disseram assim, disse que o cara estava prestando conta de uma obra que não tinha começado ainda, mas prestando conta dela e tal. Então, assim, teve uma CPI aqui que aconteceu, e o cara perdeu aqui, perdeu em Salvador. Né? Perdeu em Salvador. E quando chegou no sul do país, não precisa dizer onde é, o relator leu, diz o seguinte: olhando os autos, aqui não vejo nada que desabou na conduta desse cidadão. Então, tudo bem, e aí acabou. Isso faz tempo pra caramba, e acabou. Aí eu lhe pergunto o seguinte: então uma coisa tá errada, velho. Quer dizer que os caras daqui, os caras de lá não sabem de nada? Não sabe de nada? É pior do que eu ser analfabeto. Não tem. É complicado. É complicado, né? É muito difícil isso. Mas você falou certo. As pessoas que realmente pegam... Por exemplo, um Zé Maria Caires, que daqui a pouco nós vamos ouvir o Zé Maria Caires. Imagine só. Aí tem gente que fala assim, mas é por interesse dele. Rapaz, a gente pega, sai de nossas casas, a gente pega uma fila para votar e escolher um representante, um gerente, e vota, e confia, e acredita. E a gente só vota, eu pelo menos só voto quando eu acredito que o cara presta. Uhum. Rapaz, eu tenho acertado assim, eu estou igual aquele... acerto de vez em quando, assim, por milagre de Jesus, acerto em alguém. Então fica difícil. Você vota no cara, e faz do cara seu funcionário, apesar de você não poder nem pagar a luz da casa do direito, mas através dos seus impostos, você paga o salário do cara, faz do cara seu funcionário. Aliás, o vereador é o quê? O deputado é o quê? Quem é pago? Não são nossos impostos? E de repente você arranja emprego para eles não arranja para a gente. Né? E a gente fica aqui pagando o dinheiro deles e eles fingem que nos representa e a gente faz o quê? Se a gente for para cima, desrespeitar o funcionário público, dá 2 anos de cana. Pois é. Democracia. E se você tem um empresário, se o empresário ele trabalha naquele ramo, que ele necessita que aquela rodovia esteja boa, que é para prestar um bom serviço para os passageiros, né? Então aquilo que vem, que eles realmente briguem por aquilo, né? Mas o cara tá fazendo porque é o interesse dele, porque ele tem empresa que roda lá. Não, espera aí, é para nós todos ali, é para o bem comum, é para todos que trafegam naquela rodovia, né? É para todos que precisam daquela rodovia, então é para um bem comum. Independente se o cara vai falar, mas é para interesse próprio, sim, é interesse próprio, mas também é para todos nós, é um bem comum. É um bem comum. Claro que sim. Você quer ver uma coisa? Olha só. Até hoje, onde tem essa matéria aí de Zé Maria Caires, põe ela no ponto aí. Olha só. Até hoje, nós temos aqui, meu amigo Marcondes vai me lembrar aqui, fizemos 184 anos de emancipação política. Certo.
para botar a cara na tela, para dar a cara a tapa, não é? Igual esse empresário que está fazendo aqui, o Zé Maria Caires, não estou querendo fazer o nome dele, que ele não precisa disso. Está fazendo. Diga aqui qual foi o vereador que fez isso aqui. Exato. Durante todo os 184 anos de emancipação política de Vitória da Conquista, temos amigos lá na Câmara, e como temos, pessoas boas que a gente conhece, não é? Mas eu estou dizendo como parlamentar e como representante, quem é que já fez mais por Conquista do quesito aeroporto, e agora a duplicação, e a coragem e a determinação de brigar por esse... De repente nem consegue, mas tem coragem de brigar, de colocar a cara na frente e convocar, e convidar, e se reunir, e viajar. E muitos deles não é nem filho da terra, hein? E não é nem filho da terra, cidadão aqui. Mas se estabeleceu aqui, com sua família, está aqui morando em Vitória da Conquista. Quem é que se preocupa mais com essa duplicação igual o Zé Maria? Eu não vejo ninguém, porque quando o Zé Maria faz uma reunião, os nossos representantes não comparecem. Não comparece. Deveria pelo menos ir lá valorizar e brigar também junto com ele, claro, para que isso acontecesse. Ficamos aí o quê? Fortalecer 14 anos, 14 anos com a empresa usufruindo aqui da BR-116, com a finalidade de duplicar. Ela está indo embora no final de dezembro, ainda recebendo uma multa. Levando dinheiro. E os nossos representantes estão aí fazendo o quê? Será que seria preciso que toda a população tivesse que vir cobrar? Os representantes estão sendo que a gente o escolheu como representante, claro, e não tem coragem de partir para cima, tem medo, talvez, de não receber o financiamento da campanha, de repente, sei lá como é. Então fica difícil. Olha, Zé Maria, vamos ouvir Zé Maria Caires aí mais uma vez hoje. Boa tarde, Zé. O movimento Duplica Sudoeste tem duas bases. Uma é salvar as vidas. E o segundo é o desenvolvimento econômico, tanto da região como também de Vitória da Conquista, sobretudo. O movimento sempre advogou o cumprimento do contrato que a NTT tem com a Via Bahia. A gente nunca advogou rompimento de contrato, e sim cumprimento, e ela não fez. O que nós estamos nesse momento preocupados é que a NTT está começando a lançar audiências públicas para edital de concessão e está aparecendo Feira de Santana, que a gente percebe que há uma preocupação com a terceira faixa da 324. Porque Feira de Santana está protegida, está resolvida a situação de Feira de Santana. Então, essa audiência pública em feira nos preocupa com relação à BR-116, no sentido aqui da nossa região. E o que mais prova essa preocupação é que em Salgueiros, lá no Pernambuco, a 500 quilômetros de Feira de Santana, vai ter uma outra reunião da NTT, já pensando na concessão da BR-116, setor norte. Não está falando no sudoeste. Então, acho que nós precisamos ficar atentos. O movimento continua vigilante e preocupado, porque, ao que tudo parece, Vitória da Conquista não está no radar da NTT. Na realidade, Zé é uma pessoa educadíssima. Zé, meu Deus do céu, não sei nem como classificá-lo, né? E quem o conhece sabe da sua inteligência, da sua idoneidade, da sua... O senhor que conhece Zé Maria, toda vez que o encontrar, o cumprimente pela pessoa que ele é. Mas é apenas a obrigação do ser humano é ser direito. Claro. Mas quantos são nesse país? Especialmente aqueles que ganharam o poder para, né? Mudar, fazer, acontecer, e eles não fazem. E ao contrário, além de não fazer, ainda surrupiam, com raríssimas exceções. Zé é uma pessoa educadíssima. Ele falou aqui, e a preocupação realmente, porque olha só, aí para todo mundo que estiver nos ouvindo, entenda isso que eu vou dizer aqui. Está mais fácil a terceira pista de Salvador, ou melhor, de Feira de Santana a Salvador, do que a nossa duplicação. Lá não tem de Salvador a 324 que é duplicada?
Tá mais fácil a Fazer terceira faixa de ambos os lados lá do que aqui. Sabe por quê? Rapaz, sabe por quê, Dilson? Vitória da Conquista é órfão de representante. Não temos representante, doutor Ebenezer Fagundes, em Vitória da Conquista não tem representante. Não tem representante aqui. Não tem. É a cidade órfã de representante. Está aqui. A prova há 14 anos. Vê se a máquina abriu pelo menos um atalho para o caminhão passar ali nas BR-116. Não faz nada. 14 anos uma empresa faturando. A prova está aqui, a Presidente Vargas. Só são 3 quilômetros. Pois é. 3 quilômetros aqui na Presidente Vargas. Bom, então assim, eu acho assim. Ninguém tem obrigação de ser competente. A competência vem quando ele se prepara para isso, é o cara de coragem, já nasce assim. Tem gente que nasceu com aquilo de não querer nada. Tudo bem, é a vida. Né? Já pensou se todo mundo fosse igual? Mas pelo menos o cidadão tinha que ser, atenção meu amigo Gilberto, que eu vou dizer aqui, tinha que ter uma hombridade. Se não estiver representando bem, renuncie. Para ficar sobrevivendo, colocando alimento na mesa para os filhos e para a família, ganhando um salário de quem paga é o cidadão carregador de caminhão, varredor de rua, nós, através de nossos impostos, ter essa coragem de pelo menos não ir por fronte. Pode ser que ele não consiga, mas lute por isso, amigo. Brigue por isso. Quantos jogadores de futebol que nós temos que correm atrás da bola, a bola bate nele, mas a gente está vendo ele correndo, ele não está se esforçando. A gente aplaude ele por isso. Mas o cidadão não dá a mínima. Dilson, 14 anos. Diz que a empresa vai embora agora, no final de dezembro. 14 anos. Rapaz, nós temos o quê? Eu não sei se é 24, 25, 26. Parece que é 24 municípios. Esses prefeitos, todos eles, se juntavam com as 24 ou 25 câmaras de vereadores, o seu jurídico, com o seu pessoal ali, com as suas comissões de transporte, a gente não tá falando se reúnam, dê as mãos, vamos lutar por um bem comum, se reúnam, se abracem, vamos lutar por isso. Rapaz, político gosta de ver gente e político tem medo de gente. Vamos, todos os municípios que vão ser favorecidos, os diretamente, os que margeiam a pista, mas vem aqui, vamos reunir todos. Porque, como o Zé Maria falou, são duas bases. Uma é salvar vidas e é o desenvolvimento de todas essas regiões. Todas essas regiões. Rapaz, parece que estamos gritando no deserto. Vai ver que está todo mundo dando risada por aí. Bobos. Mas é o caso da andorinha. Mas antes da andorinha, vamos aos nossos apoios culturais. Vamos lá. Porque senão a coisa pega. Daqui a pouquinho a gente volta com esta e outras informações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas,
depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Na Empresta você pode. Muito bem, deixa eu ver aqui a hora. 15 horas 46 minutos. Repita. 15 horas 46 minutos. 15 horas 46 minutos na cidade mais bela e chuvosa da Bahia. Rapaz, tá chovendo pra caramba. Brasil, você tá alegre, né? Ah, sim. Ah, temos que falar daqui a pouco nisso aí, é verdade, rapaz. Eu tava passando batido aqui. Eu tô vendo que você tá dando risada, falando. Então, rapaz, a gente fica meio empolgado, a gente fica indignado. Aí minha filha falou assim, indignado é muito sério, fica chateado. Não, é indignado mesmo. Porque a pessoa, quando tem caráter e vergonha, né? Ele vê que tá ruim. Aliás, teve um jogador de futebol que fez isso, viu que a coisa, eu tô pedindo aqui minhas contas, eu tô indo embora. Vamos embora. Não é? Porque tem parlamentar que é melhor. Aliás, para falar o quê? Aí o Jonathan falou ali atrás, nesse instante, é a política. Mas é verdade, porque um país onde você elege o cara porque recebeu. Ah, o cara me deu uma caixa d'água, vou votar nele. Rapaz, o cara me mandou 2 cestas básicas, rapaz. Você acha que eu vou deixar de votar? Você está entendendo? Aí você vai olhar para a situação do cara que recebeu a cesta, né? Dizem aí, e é o que estão dizendo, eu não estou provando nada, apenas estão falando aí nas ruas, né? Quem quiser ter certeza é investigar. Aí, você sabe por que o cara vota? Puxa vida, o cara passa 4 anos, não passa na frente da casa dele um metro de asfalto, não passa uma máquina para fazer a limpeza da rua, não pega o lixo dele. Estou dizendo na cidade que isso acontece. Aí, de repente, alguém oferece a ele 2 cestas para votar. Eu vou votar, é a primeira coisa que eu vou ganhar menos aqui. Tu tem incentivando ninguém a fazer isso, não deve fazer. Não é? Nem deve receber. Tem gente que recebe, vota e coisa. Não, isso aí é ladruagem, é safadeza. Nem receba e nem vote. Denuncie. Para um cidadão desse não. O que tem de gente aqui começa com 5, 6 meses das eleições. É só investigar. Dando cesta básica, e o cara fica 6 meses só recebendo cesta básica por mês. O cara não vota como? Mas aí é só investigar, né? É só investigar. Não é a gente que. Pelo menos é o que falam por aí. Não estou provando nada aqui. Mas, meu amigo, vamos falar de esporte, Dilson? Vamos lá. Vamos falar de esporte, meu amigo Jonathan Melodia, Jonathan Silva, gente da melhor qualidade, que a gente gosta de graça. Um abraço aí pro pai do Jonathan. Seu José Carlos. Parabéns, José Carlos. Ter um filho como Jonathan, pessoa verdade. Educada, pessoa fina e um rapaz inteligente, diga-se de passagem. Menino de ouro, né? Menino de ouro. Vamos falar de futebol, e futebol é com ele, Dilson Bebê, de Bom Baiano. Muito bem, 15 horas 48 minutos, chegou a hora boa de falar de esporte. E olha, a rodada da Série B, rodada 38, a última rodada ficou assim, ó: Coritiba 1, Botafogo 3, Botafogo de São Paulo, Avaí 2, Ponte Preta 1, Ituano 0, Amazonas 1, CRB 1, Operário 1, Paysandu 2, Vila Nova 1, Goiás 1, Novo Horizontino 0, Guarani 0, Ceará 0, Sport de Recife 2, surpresa, e Santos 1. Mirassol 1, Chapecoense 0, América Mineiro 3, Brusque
0. E assim, Brasil, ficaram os 4 classificados que subiram para a Série A. Aí é que vai ser rapaz, vamos ver aqui, olha só. Subiu? O Santos subiu com 68 pontos, é o atual campeão da Série B. Isso. Em segundo, o Mirassol com 67 pontos. Olha só, interessante, Mirassol. Em terceiro, o Sport de Recife. Sport de Recife, parece que foi ele que contratou o Leão. Isso, merecidamente, né? O treinador Leão. Aliás, que fez muito pelo esporte no passado. Fez muito. Seja muito bem-vindo, Leão. Vou torcer pro Leão se dar bem lá no esporte, porque é um rapaz sério. É um treinador sério. E aí são os 2 leões, né? O Leão e o Leão, que é o símbolo do esporte. O Leão da Barra. Leão da Barra. E o quarto foi o Ceará. Aí foram os 4 que subiram. O vovô. O vovô, o Ceará. Aí eu vi um comentário hoje e realmente, olha, o ano que vem a Série A terá 5 representantes do Nordeste. Vamos aí, Ceará. Sport de Recife, Bahia, Vitória e o Fortaleza. Espero que o Vitória fique, né? Espero, não, mas Vitória não, com certeza não vai continuar lá na Série A. Fez o seu papel. Ajuda. Vamos agora para a Série A. Série A que o bicho pegou. Tem muita modificação lá embaixo e lá em cima também. Com certeza. Emocionante. Os jogos da Série A da 35ª rodada ficaram assim, o Botafogo 1, Vitória 1. Rapaz, Vitória 1, Botafogo 1, conseguiu Botafogo 1, empate Vitória com 1. O Botafogo. Dentro de General Severiano. Ele estragou a vida do Botafogo. Meu Deus do céu. Olha só, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1. Um resultado magro, viu? Juventude 1, Cuiabá 1, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, Internacional 4. Quantas partidas sem perder? 17? 17 partidas. 17 partidas sem perder. Isso. O Inter. Internacional 4, o RB Bragantino 1, Bahia 1, Atlético Paranaense 1, Bahia também Bahia, que deixou escapulir uma vitória. Rapaz, o que está acontecendo com o Bahia? Infelizmente não dá para entender. Com o time o Rogério já não tem mais cabelo, Rogério. E não é que é um mau treinador, não. Um problema de Rogério é que como é que se diz? Ele se desentende com facilidade com o vestiário. Isso. Ele se dá mal com alguns jogadores e tal. Não sei se é. Mas a gente vê os esforços do jogador do Bahia que estão dando tudo o que pode. Parece que é fase ruim mesmo. É verdade. Agora chegou a hora do seu Corinthians. Corinthians 3, Vasco 1. Sexta partida sem perder. Pois é, o meu Vasco já vai para a 5ª partida que perde. E aí o Paiva já foi demitido. Foi demitido o Paiva? Foi demitido. Eu acho que foi um pouco tarde. Foi um pouco tarde. Faltam 3 rodadas, o Vasco está com 43 pontos. Não muito confortável, mas também não é difícil para poder se manter na Série A. Mas pelo menos não cai. Agora, não cai. Já tem algum, já está namorando algum treinador? Não, a verdade o que dizem é que o Felipe Coutinho vai comandar os 3 últimos jogos. Olha, se der certo igual o Felipe do Vasco, né? Do Flamengo, aliás. Do Flamengo, né? Quem sabe. Fluminense joga amanhã com o Criciúma, o Fluminense Brasil, que está com 37 pontos. Alô, Irapuã Sampaio, o seu clube. Me desculpe o meu amigo Irapuã, mas eu sou Criciúma desde criança. Né? O Fluminense tem que ganhar essa partida com o Criciúma. Caíram, tem que cair para experimentar. O Fluminense tem que ganhar essa partida com o Criciúma, porque vai pegar aí partida dura. Onde é o jogo? Vai pegar, o jogo é no Maracanã. Então ele tem que ganhar porque ele vai pegar o Palmeiras fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa. Vai ser muito difícil. O Fluminense. Então tem que ganhar essa partida para poder escapar dessa zona de rebaixamento. Rapaz, amanhã também, pro Criciúma, pelo amor de Deus. Amanhã joga Fortaleza e Flamengo. O jogo é difícil pro Flamengo. Belo jogo. Lá, Belo jogo. É lá no Castelão. Voivoda com o Felipe Luiz. E no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. E assim a tabela ficou assim, ó. Palmeiras que... Antes de você dar a tabela aí, vamos falar um pouco do Felipe Luiz. Sim. Que rapaz pé quente é esse? Pois é, né, Brasil? Bom, sabe que aqui no programa não tem nenhum flamenguista, mas tem que reconhecer que o rapaz é interessante. E a gente vê o que está faltando. A mudança o que está faltando no futebol brasileiro são jogadores que se tornam técnicos e dão certo. Você viu o Felipe brigando com o Gabigol? Pois é. Você me respeita, o cara me respeita, e o Felipe Gabigol está indo embora. Claro. Mas é impressionante esse Felipe Luiz. E como mudou, né? E é um rapaz sério, diga-se de passagem. Sempre jogou sério. Você não via Felipe Luiz jogando, dando risada, cara. Sério. Não é? Ele encerrou sua carreira. Estilo Dunga. Estilo Dunga. Encerrou sua carreira séria e está dirigindo seriamente o Flamengo. É um futuro aí. Parabéns aos flamenguistas. Bom futuro aí de técnico para poder, né? Olha lá, viu? Tinha um cara igual aquele aí, um cara para seleção. É verdade. Olha só, vamos lá para a tabela. Primeiro lugar, Palmeiras com 70 pontos. O Botafogo também tem 70, mas o Botafogo está na frente porque tem um jogo, uma vitória a mais. Internacional é o terceiro com 65 pontos. O Fortaleza é o quarto com 64. O Flamengo é o quinto com 62. Pode avançar amanhã, né? Ganhando aí do
do Criciúma, né? Do Fortaleza, do Fortaleza. O sexto é o São Paulo, com 59 pontos. O sétimo é o Cruzeiro, com 47. O oitavo é o Bahia, com 47. O Corinthians vem em nono, com 47 pontos. O décimo é o Atlético Mineiro, com 44. 11º, o Vasco, com 43. 12º, com 42 pontos, é o Vitória. O 13º é o Atlético Paranaense, com 41. 14º é o Grêmio, com 40 pontos. O Juventude é o 15º, com 39. Fluminense é o 16º, com 38 pontos. E aí na zona de rebaixamento é o Criciúma, é o 17º, com 37 pontos. Bragantino, 18º, com 37. Cuiabá já não tem mais chance nenhuma, é o 19º, com 30 pontos. E o Atlético Goianiense também já rebaixado, com 26 pontos, é o 20º. Tá aí. Tem dois aqui que já era, né? O Atlético Goianiense e o Cuiabá. E o Cuiabá. Aí não tem mais os outros ainda tem as chances de aí vem o Criciúma e o Bragantino. É verdade. Muito bem, tá aí o esporte, né? Porque afinal de contas a gente observa o seguinte, né? A emoção continua lá em cima e cá embaixo, na Série A. Na Série B já está mais ou menos definido. Pelo menos já está definido os que subiram, né? E os que caíram também. Essa é a emoção do campeonato de pontos corridos. É verdade. Agora a Série A, até o final, vai ter emoção. Lá em cima e cá embaixo. E outra coisa, Brasil, a decisão pode sair já nesse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E Botafogo. Que ganhar. Palmeiras e Botafogo. Quem ganhar aí praticamente é campeão. A situação do Botafogo é a seguinte: ele tem a Sul-Americana com o Atlético, que não está fácil. E tem o Campeonato Brasileiro nessa situação. Apesar que o Atlético Mineiro é um time meio mentiroso e tal, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. E o Marcão está dizendo aqui que a série B acabou. É verdade. É verdade, você está certo. A Série B já acabou, já está definido, né? Já está definido. Agora a Série A está a emoção do início ao fim. Muito bem. E falamos de futebol, 15 horas e 56 minutos. Falou em Dunga, rapaz. Dunga sumiu, né? Dunga. Eu vou falar de um Dunga aqui, mas nós falamos de um Dunga da seleção brasileira, daquele Dunga jogador de futebol. Mas eu quero falar agora, viu? Pode tirar o BG. São 15h56, o horário estourou. Tem muita notícia aqui, mas o horário já estourou. É o seguinte, Dunga do La Rose está avisando aqui que o show do Figueiredo, que era para ser no dia 23 de novembro, não foi possível devido às fortes chuvas. E ele avisou com antecedência a todas as pessoas que adquiriram as mesas lá no La Rose. E está marcado para dia 30, é próximo sábado, não é isso? Isso, dia 30. Sábado. Se tudo der certo, espero que São Pedro dê uma colaborada aí. Isso adiar, né? E o La Rose a partir das 21 horas com o nosso querido Seresteiro. O Seresteiro é o maior seresteiro da Bahia. Olha, eu tenho o prazer de dizer que eu gosto muito de seresta e escuto assim aqueles seresteiros que têm suas músicas no YouTube, etc. E o Figueiredo é a sua forma diferente, inconfundível, né? Do seu violão e do bolero, a forma... É bom que você escute que é diferente o bolero, a seresta do Figueiredo, que os outros é aquele tum-tum, tum-dum-dum. Aquilo é normal em todas as serestas. O Figueiredo é diferente. É tum-tum, tum-dum-dum-dum. Entendeu? É diferente. Preste atenção no som do Figueiredo. É uma pena que eu não posso tocar aqui. Claro. Mas preste atenção quando você está no YouTube, está aí no Facebook, sei lá, aí nessas lives, nesses sites, e ouvir o Figueiredo. Preste atenção à diferença. O bolero é tum, 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 não é isso? O seresteiro é tum, 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 tum. Rapaz, é lindo. É maravilhoso, é diferenciado. Eu convido. Vá no La Rose. Vá no La Rose, dia 30. É diferente. Você vai gostar. Apenas diferente, você vai gostar. Com certeza. Dilson, até amanhã, né? Se assim Deus permitir, vamos embora. Se Jesus permitir, estaremos aqui amanhã, a partir das 15 horas. Tá vindo aí, Jonathan? Tá vindo aí quem, meu amigo Jonathan Silva? Reconciliação e graça. Reconciliação e graça com o pastor Vinícius. É isso aí. Pronto, você vai sair aqui do Comunidade de Ação, mas vai ficar ligado no Reconciliação e Graça, que é muito mais importante, que passa a mensagem de Deus para o povo, para que o povo trilhe no caminho da seriedade, da transparência, da tranquilidade, da paz e do amor.
Isso aí. Um abraço a todos e até amanhã, Dilson. Até amanhã, Wilson. Até amanhã, Jonathan. Um abraço.